paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui é o pastor Lucivaldo que vos fala e nesta ocasião eu venho trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero aqui basear as palavras que eu tenho a lhes dizer no livro de Filipenses, no capítulo 2 e o verso de número 15, o qual a palavra vem nos dizer assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como os astros no mundo. A palavra, meus queridos irmãos, vem nos despertar para vivermos uma vida diferenciada, para vivermos uma vida como astros que ilumina em meio à escuridão das trevas. A palavra vem nos conclamar a viver em sinceridade e santidade, mesmo em meio a uma geração corrompida, mesmo em meio a uma geração descompromissada e que não quer saber de Deus. E nós vemos nesses últimos dias que as pessoas têm se afastado mais dos princípios da palavra de Deus. Mas Deus vem nos chamar a viver uma vida santa, a viver uma vida correta. E eu quero citar para você alguns exemplos de homens que viveram uma vida santa, que conseguiram viver uma vida íntegra, mesmo em meio a uma geração corrompida, mesmo em meio a uma geração pecaminosa. E o primeiro homem que eu quero citar para vocês está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 24. Diz a palavra: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. A Bíblia aqui vem falar de um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que este homem foi um homem que viveu através dos princípios da palavra de Deus. Enoque, diz a Bíblia, foi um homem que andou com Deus. E o que significa andar com Deus? Enoque tinha uma vida de comunhão diária com Deus. Uma vida de comunhão tão íntegra, tão perfeita, o qual Deus o tomou para si. Deus levou Enoque para o céu, o transladou, sem que ele experimentasse a morte. Por quê? Porque Enoque viveu uma vida de integridade na terra. Uma época que Enoque viveu, era uma época que a humanidade tinha se multiplicado e tinha se corrompido de forma tão tremenda que no capítulo de número 6 você vai observar que Deus decide destruir a humanidade, porque a humanidade estava corrompida. Mas a Bíblia diz que mesmo em meio a esta corrupção generalizada, Enoque viveu uma vida santa, Enoque viveu uma vida correta e por isso Deus o levou para si. E aqui eu trago para você que Enoque é um símbolo da igreja que será arrebatada. Enoque é um símbolo daqueles santos que um dia verão a face de Cristo, porque Enoque andou com Deus. E a igreja que andar com Cristo nesta terra, mesmo em meio a uma geração corrompida, mas que manter firme os princípios da palavra de Deus, são esses que serão arrebatados. São esses que serão transladados, assim como Enoque foi, e serão privilegiados, porque receberão como herança a glória que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por isso vamos resplandecer neste mundo como os santos, como homens e mulheres de Deus, irrepreensíveis, que leve na sua vida as marcas do Evangelho. Que a nossa vida possa resplandecer a vida de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos